prioritariamente, começando a nossa revista, e porque é muito importante o assunto, né, o assunto de oração, é a arma que nós temos maior, né? E nós vemos a lição, né, feita pelo Bispo Martim Lutero. Eu grifei algumas coisas aqui porque tem uma finalidade a explicação, né? Nós vimos na primeira lição que a gente precisa ser amigo de Deus. Não sei se você é amigo de Deus, né? Eu sou amigo de Deus. Amigo, expliquei na primeira lição, né? É aquela pessoa que entra na sua casa, tem liberdade, abre a geladeira, pega água, já é um amigo íntimo, né? Então nós precisamos ser amigo íntimo de Deus, de entrar na presença dele, né? O véu foi rasgado, expliquei isso, né? E agora nós vamos ver essa segunda parte sobre a oração. E eu vou fazer a leitura aqui desse fundamento, aí na página 11, que diz assim: atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento nos colocamos como alunos teus. E precisamos, Deus, aprender contigo esse tema que é fundamental. De outra forma, é um tema muito difícil, porque não temos tempo de orar. E aí precisamos recorrer, orar cozinhando, orar dentro de uma condução, orar dentro de um carro, orar sobre uma moto, enfim, quando deveríamos e devemos separar um tempo para este momento especial que é a oração. Nos ajude, em nome de Jesus. Bem, ele aqui enfatiza, e eu vou ser bem sucinto, né, com esta lição. Ele enfatiza um lugar. Diz aí, o lugar ideal para orar. Deus é o amigo fiel, aprendemos isso na aula passada. E a verdadeira amizade não escolhe dia, horário ou local para ouvir. Jesus chamou enfaticamente o templo, local dedicado a Deus, entre aspas, né, de oração. Porque aquele lugar se tornara tudo menos um local de intimidade com Deus. E isso ele não aceitou. Intimidade com Deus
em sua casa só existe se houver oração. Portanto, se por um lado o templo é um local apropriado para orarmos ao Senhor, como lemos nos fundamentos desta lição, quanto ao templo de Jerusalém, assim como também em todos os locais dedicados à oração e a instruir o seu povo com a palavra de Deus. Qualquer outro lugar onde a planta de nossos pés pisar, também o será. Basta observar ao ler a Bíblia, pessoas orando em casa, em barcos, em estradas, em prisões, em palácios, em cavernas e hoje na rua, no carro, no transporte público, diante de um telefone ou de um computador, enfim, em qualquer lugar e diante de qualquer situação que estiver. Devemos entrar em oração mesmo que ninguém perceba, diante do inimigo de nossas almas, de um escarnecedor que nos rodeie insistentemente, ou quando muralhas espirituais de impedimentos subitamente venham a ser levantadas. Seja qual for o lugar e a condição, Deus sempre estará por perto. Amém? Seja qual for o lugar e a condição, Deus sempre estará por perto. Jesus mesmo não orava apenas no templo, mas mantinha o costume de orar em regiões isoladas, fosse em um deserto ou em um jardim. E tem aí os 3 versículos dizendo: tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Legal, né? Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Por fim, neste mesmo sentido, o nosso quarto, sala, escritório, enfim, qualquer lugar onde ninguém estiver nos olhando, também é um local apropriado para nos derramarmos diante do Senhor em oração. Como Jesus explicou na introdução à oração modelo que intitula esta revista. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. A Nova Vida, ela é uma igreja que nunca enfatizou monte. Preste atenção nisso, hein? Porque as pessoas ficam, vamos lá no monte, vamos passar lá a noite no monte, né? E nós aprendemos como está aqui. Tem gente que quer ir para o monte de qualquer jeito, mas em casa não ora. O que adianta? Então a Nova Vida sempre ensinou para nós que o nosso primeiro monte é o nosso quarto. Amém? É o nosso quarto. Por que eu estou falando isso? Porque tem, algumas linhas evangélicas que enfatizam tanto o monte. Parece que lá tem mais poder, né? E aí enfatizam, quer subir o monte, quer não sei, já tem
uma rotina para o ano todo subir o monte. Hoje, né, a gente tem que ser bem realista, né? Hoje a gente corre um risco muito grande passar a noite no monte. Por quê? O índice de criminalidade, de assalto, está aumentando cada dia mais. Eu sei que Deus protege, mas a Bíblia diz também para não tentar o Senhor seu Deus. Ah, mas o monte, eu já estou pregando sobre o monte, viu? Mas o monte, né? Jesus ia para o monte. Bem, se você estudar a geografia de Jerusalém, você vai ver que lá é tudo monte. Ruas que sobem e descem, isso facilitava, naturalmente. Então a geografia lá não é igual a nossa aqui, né, de ruas asfaltadas, onde eles caminhavam com camelo, essa coisa toda, né? Mas olha só, não tirando, pelo amor de Deus, o mérito do monte. Nós aqui já fomos, né? Já nos reunimos, marcamos, subimos o monte, ali o Monte das Oliveiras, né? Estivemos lá, deixamos os carros lá embaixo, subimos, levamos instrumento, violão, né? E louvamos a Deus. E às vezes a gente encontra, né? Sempre encontra grupos diferentes, né? Grupos evangélicos. E lá o pessoal pisoteando, dançando, não sei o quê, reteté, tudo isso a gente vê, né? Então, gente, eu não tiro o mérito do monte, não. Vamos subir o monte, vamos marcar uma sexta-feira, vamos lá subir o monte, o tempo está bom, né? E a gente vai, sobe, cumpre lá o que tem que cumprir, sai de lá 1 hora, 2 horas, não precisa passar toda a madrugada lá, né? E voltemos. Mas o que eu quero enfatizar é que o nosso quarto tem que ser o nosso primeiro monte. Quarto por quê? Quarto de guerra? Não, quarto de guerra é o filme. Mas foi um exemplo bacana aquele filme. Você devia assistir novamente, né? Eu vou assistir novamente. Por quê? Porque ali tem um conteúdo muito bom, né? Quarto de guerra, porque a gente se isola. A gente quer orar? Primeira coisa, deixa o celular lá para vibrar, ou desliga, para ninguém te incomodar, né? Chega para quem está em casa e fala, ó, estou orando, não quero ser incomodado. Ah, mas se chegar a Shopee, recebe para mim, né? Pronto, simples assim, é prático. Então, o lugar ideal, hoje não tem um lugar ideal, a não ser o templo. Eu vou ser bem sincero com você, né? Eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa entrar aqui com um copo d'água. Eu acho que a única pessoa que tem que tomar água aqui dentro é a Carla. Mas ninguém, não tem outra pessoa inválida. Olha, tem esposa que busca para o marido um copo d'água, parece que ele está aleijado. E vice-versa, tem marido que busca para a esposa. Está com sede? Levanta, vai beber água lá fora. Fazer o quê? A gente não respeita mais o templo do Senhor. O pessoal deita aqui, rola, né? Falta de respeito. Aqui ainda é o templo de Deus. E a gente precisa primar por isso. A gente bota no data show, não come, né? A gente não tem festa, né? Porque aqui é versátil o salão, né? Aí tem um bolinho ali, o pessoal come, porque a gente não tem outro espaço. Em breve a gente vai fazer isso tudo lá atrás, né? Mas é bom a gente ser reverente a Deus, né? A gente deve chegar aqui e não ficar de conversa fiada. A gente deve chegar aqui, primeiro ato, orar. Falar obrigado, Deus, pelo privilégio de eu estar na tua casa, no teu tempo, né? Esse foi só um puxão de orelha, né?
Eu sei que você não bebe água aqui dentro, nem pega para o seu marido, né? Bem, a ocasião adequada. No momento de adversidade e luta. Nós temos um defeito muito grande na oração. A gente normalmente só ora quando está com problema. Ah, meu Deus, apertou o calo e cai, vamos lá. Não, a gente deveria orar mesmo sem nenhuma dificuldade. Eu costumo dizer que a gente já costuma abrir a oração pedindo, né? Nós somos pidões. Mas é bacana. Se a gente não pedir, a Bíblia não manda pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Então a gente imediatamente começa a pedir. Pedir o quê? Principalmente pela nossa família. Entendemos que a nossa família é a coisa mais importante que nós temos nesse mundo, nessa terra. Já falei sobre isso, né, anteriormente. Então, é bacana a gente buscar a Deus, mesmo sem problemas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Então você vê que mesmo sendo presos, injustamente, eles estavam ali louvando a Deus. Olha que bacana. Começaram a louvar a Deus meia-noite. E aí as coisas começaram a acontecer. Os grilhões caíram, né? Você vê o poder da oração? Às vezes você tem um filho ou uma filha amarrada em alguma coisa, em algum trabalho de feitiçaria, porque a gente não sabe onde andam os filhos, principalmente quando não são evangélicos, né? A gente não sabe com quem ele se relaciona. Gente, e o que tem gente fazendo trabalho, né? Maldade para as pessoas. Olha só que perigo. Você já recebeu alguma coisa, presente, e você se sente mal com aquilo? Se desfaz. Ah, mas não. Isso é discernimento. E olha, de crente também. Recebe de crente. E parece que o troço vem encomendado. Então nós temos que ter esse cuidado, essa sensibilidade, né? Às vezes tem coisas dentro da sua casa que foi mandada para tirar a sua paz. Você tem que perceber isso. Lá em casa a gente percebe. Mas depois que eu recebi isso, parece que a coisa ficou estranha. Né? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que orar tudo que recebemos, pedir a Deus uma direção, né? Eu não sei, você no YouTube eu assisti um pastor falando, não, tem coisa que eu recebo de membro e não sinto paz. Tem gente que está na igreja, mas não é da igreja, não é do reino. E a gente tem que ter esse discernimento de espírito. Amém? Discernir é um dom, gente. O pessoal quer falar em língua, quer revelar sonho, quer dom de profecia. Gente, o melhor dom que você pode conseguir de Deus é o de discernimento, para que você não seja enganado. Voltemos ao estudo. Mesmo sendo presos, né, eles conseguiram, né, a libertação através da oração e do louvor.
ele lembra aqui o profeta que nós estudamos, o rei Ezequias. Ele não deixou de orar doente. E foi lá e pediu a Deus misericórdia, ele queria viver mais. E Deus lhe deu 15 anos. Olha que coisa maravilhosa, né? E assim como nos momentos de paz e prosperidade, página 14. Viu? Devemos orar no momento de paz e no momento de prosperidade. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava, ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Presta atenção, a nossa vida tem que ser espelhada nesses caras. Nós temos que ser ricos, não pensando nessa parte material. Eu entendo a riqueza do cristão, é a prosperidade, amém? Você às vezes não é rico, você ganha pouco, tem uma dificuldade, mas as pessoas admiram a sua prosperidade. Oh glória! Eu não sou rico, mas eu sou próspero. Eu busco a prosperidade de Deus para minha vida, para minha família, não riqueza. Porque eu sei que eu vou morrer, vai ficar tudo aí. E dá uma tristeza, né? Vai ficar tudo aí. Se é viúvo, vai ficar para o outro, ou para outro. Viu? Então cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos. E deem graças ao seu santo nome. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Olha que benção. Viu? Aí, né, o bispo fala aqui, infelizmente, muitos somente buscam a Deus no meio de lutas e dificuldades. É o que eu falei. Esquece de buscá-lo na prosperidade. Esquece, né, da bênção que recebeu. Quantos se chegaram a Cristo no momento de dor, mas em alcançando seus objetivos, deixaram de buscar seu crescimento espiritual, deixaram de orar e finalmente deixaram de congregar? Lamentavelmente, não são poucos os que engrossam as fileiras de entre os desviados na fé, tal como Salomão, que levou uma vida de paz e prosperidade, iniciando tão bem o seu reinado, ainda que tenha findado os seus dias distante do Senhor. Olha que tristeza, né? Que em qualquer momento de nossas vidas, busquemos ao Senhor e clamemos por sua graça e misericórdia. O horário ideal, gente, qual o horário ideal para orar? Devemos entender que todo momento é ideal para falar com Deus. É isto que a Bíblia nos ensina. A cada instante, devemos buscar aprofundar ainda mais nossa amizade com Deus. Em todos os momentos, ao acordarmos, antes, durante e depois das refeições, ao tomarmos banho, ao irmos para o trabalho, enfim, em todos os instantes podemos encontrar oportunidade para orar. Orar sem cessar. Existem, no entanto, ocasiões nas quais queremos nos abrir de maneira mais intensa
detalhar as nossas petições, separar assuntos e por eles interceder com toda a atenção e foco. Assim, o ideal para conseguir isso é criarmos hábitos. Né? Nós lembramos aí do devocional. Por que inventaram o devocional, gente? Chato, né? Não sei se você tem acompanhado o devocional da Nova Vida, né? Mas é uma forma de criarmos hábitos. Hábito de ler. Você sabia que o Brasil é um povo preguiçoso para leitura, para estudo? Você pode ir em toda escola dominical agora, está vazio. E o pessoal não gosta de estudar. Você conseguiu chegar ao curso superior? Caramba, parabéns. Caramba, você é uma fera mesmo, né? É difícil demais. Eu parei de estudar, parei no ginásio, sei lá, depois fui fazer o 2º grau. Eu queria era curtir, tirar onda, estudar para quê? Aí depois de casado eu fui concluir, solteiro, concluí o 2º grau, isso. Aí fui para a faculdade, fui lá estudar na Simmons. Aí fiz 5 períodos, tranquei a matrícula e fui fazer teologia. Gente, eu estudei para burro. É? Então, é difícil isso. Minha turma lá na Simmons começou com 120 alunos. Quando estava no 5º período, não tinha 30. No seminário, quando eu comecei o seminário, tinha mais de 100 alunos. Quando cheguei no final, não tinha 30. Por quê? E é estudo sobre Deus. Teologia, estudo sobre Deus. Então há uma dificuldade se você não lutar, não perseverar para estudar, não vai conseguir. Porque lutando já é difícil. É igual culto, né? Não é desanimador? Pô, tem que vir à noite de novo. Pô, você vai de manhã e de noite. Geralmente o marido fala isso, né? Caramba, tá ficando fanático, hein? Gente, nós temos 3 cultos por semana e não temos povo. Acho que eu vou até cortar alguns cultos para ver. Desânimo é horrível, gente. E o culto é para Deus, não é para mim, não é para o pastor, não é para o diácono, é para Deus. A gente precisa atentar para isso. Né? Então, criar hábitos. Separar horários. Bacana. Nós precisamos separar horários. É importante. Por quê? Porque é obrigado. Às vezes eu estou lá com pastores lá no sítio. Me visitam lá. Comer alguma coisa, aquela coisa toda. E eu fico assim, meu Deus, é a oração. Esses caras aqui, né? Aí quando dá 5h30, 5h40, eu falo, dá licença que eu vou orar. Vai orar? Cara, vou orar. Aí vou lá, entro no carro, normalmente é melhor no carro porque é tudo fechado, não tem barulho, mesmo assim as crianças ainda passam correndo. E aí oram lá e tal. Fico lá 10, 15 minutos. Aí volto, aí ainda tem uns engraçadinhos que falam assim, que oração rápida, mas ele nem orou. Ele não podia falar, vou lá orar contigo. Então, você vê, né? Por quê? Porque nós temos um horário. Né? Depois eu vou até mudar esse esquema de oração. Não sei se você lembra, essa oração nós começamos na Covid. Covid foi quando? 2019, né? Então, nós começamos justamente por causa das vítimas do Covid. Mas não se preocupe não, né? Aí depois eu vou mudar um pouco essa oração. Eu acho que a oração está meio enfadonha, né? Desculpa.
a oração está meio enfadonha, eu observo, nem todo mundo vê, né? A maioria não vê, não ouve essa oração. Tem gente que entra, dá um amém, vai embora e volta no dia seguinte, né? Eu sou observador, gente, sou controlador, né? O pastor tem que fazer isso com as ovelhas, né? Então eu percebo que está enfadonho. Tem para 2, 3 pessoas que não, que acreditam nessa oração, que, né, quer orar pelo próximo, pessoa doente, aquela coisa toda. Outros não estão nem aí porque estão super ocupados. Legal, acho bacana. Agora eu não posso me ocupar. Eu já orei na rua embaixo de árvore e gravei. Chovendo e eu embaixo de uma árvore orando. Dentro do carro dirigindo, orando. Por quê? Porque eu levo isso a sério. Deus sabe, conhece a minha oração, né? Mas se Deus começa a me mostrar que não está tendo efeito, por que a gente, né, ficar batendo no... Porque tem gente, olha, tem gente que está na oração e não ouve a oração. Pode ir, você vai nas pessoas que eu cito, vai lá, no privado dela, está lá. Viu como eu sou esperto? Então tem gente que é mal agradecido. O Almir não veio hoje, né? O Almir botou lá no grupo negócio de oração, reclamando, né? Ele falou, pastor, o pessoal que recebe oração não está nem aí. E ele fala pra caramba, né? Mas sabe que ele tem razão? Então a grande maioria não está nem aí. Tem pessoas não que agradecem, né? Que manda áudio para mim no privado, olha, fulana, né? A Graça, né? A Graça, parente da Eunice, esteve aí, agradeceu muito as orações que nós fizemos por ela, né? Pela vida da família dela. Bacana, um feedback, né? E eu vou voltar para o estudo, né? Então, nós temos que separar o horário. Gente, de madrugada, outra coisa também que o pessoal criou, né? Se você não ora de madrugada, você não é crente. Gente, não é isso. Eu, por exemplo, durmo quase todo dia de madrugada. Já imaginou eu dormir meia-noite, 1h e acordar 3 para orar? Já dormi orando, né? Então, é bacana. Dizem que a gente pega a fila pequena, indo de madrugada, né? De dia está muito cheio, né? É bacana orar de madrugada, principalmente quando você é incomodado. Tem crente que é incomodado. Acorda aí, 3 horas, vai orar. Não, estou com sono. Vai orar. Não tem isso? Você sente o incômodo de Deus. Olha, essa oração é infalível. Acredite nisso. Levanta. Se não levantar, fica na cama mesmo, mas dobra o joelho, sei lá o que. Se não puder dobrar o joelho, também não tem problema. Outra coisa também. Tem que ser de joelho. Gente, tem que ser de olho fechado. E o cara no volante? Fechar o olho e bate. Deus, Ele olha o seu coração. Amém? A sensibilidade de Deus, a ligação de Deus está no coração, gente. Lembra de Davi? Fez um montão de bobagem, mas o coração dele era fácil, né, de se arrepender, de pedir perdão, pedir misericórdia a Deus. Então, nós temos que atentar para isso, né? Na madrugada, ele diz aqui, deixa eu ler aqui para você, né, ficar contextualizado. Portanto, nos organizando, tal qual o fazemos para manter o foco em nossos estudos. É importante separarmos horário ou momentos específicos para a oração. Vimos no texto, como Jesus, que durante o dia era intensamente cercado por pessoas. Se separou com a intenção de orar na madrugada, pois ali ele poderia manter o foco sem ser interrompido. Os próprios discípulos estabeleceram hábitos semelhantes. Olha só que bacana. Você percebeu o local, né? Jesus se retirava, ia no monte,
por privacidade. Passava o dia, aquela confusão toda, o pessoal querendo pão, o pessoal querendo alimento, o pessoal querendo cura. Não dava para ele parar. Mesmo assim, ele levantou lá o pão, o peixe, né, agradecendo a Deus, e houve aquela multiplicação. Aqui não é diferente. Ele separava a madrugada, por quê? Porque o dia dele era cheio. Então, olha só, se você não tem um dia muito cheio, né, você está preso dentro de uma empresa, pô, não dá. Né? Como é que você vai lá para o banheiro orar? Aí chega lá aquele cheiro ruim, né, você orando. Porque lá na Light tiraram o ar-condicionado do banheiro, porque o pessoal até dormia. Agora vai ter que dormir no calor, nem ventilador botaram. Isso na minha época. Né? Então, quer dizer, se você tem um dia legal, bem administrado, eu não acredito nesse negócio de dia cheio, né? Não, é bem administrado. Se administrar legal, vai sobrar tempo. Não tem necessidade de ir para a madrugada orar. Amém? Você já fez durante o dia, na sua reserva, no seu quarto, no seu ateliê, não sei aonde, né? Você ali orando, olha que coisa maravilhosa. Então, a ênfase é o quê? É o local, né? É o horário, isso tudo é o que nós estamos aprendendo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. Você tem se queixado a Deus? E Ele ouvirá a minha voz. Está vendo? O salmista faz queixas. Legal, né? Vamos dar a oração agora, hein? Bem, temos que estabelecer disciplinas semelhantes. Mesmo que você ore durante todo o dia, o que é ótimo. Separe horários específicos para oração. É costume de muitos cristãos orar antes de deitar-se para dormir. Contudo, se você reparar que seu sono lhe rouba a atenção, mude de ambiente. Saia, por exemplo, da frente de sua cama. Melhor ainda, se puder, mude horário. Passe a orar mais cedo, talvez ao amanhecer ou pela madrugada, quando não existem nem interferências externas, nem motivações internas dirigidas e outras atividades, e assim vai. Está vendo? Você vai orar na cama, olha só que erro, né? Você dobra o joelho ali na cama, gente, ali é lugar de dormir. Aí já dá um sono, é igual fazer jejum com uma mesa posta do café de manhã, cheio de queijo, batata doce, aipim. Eu vou entrar agora em jejum, mas eu não estou aguentando. É uma tentação, gente. Então, olha só, arruma outro lugar. Horário, eu tenho que orar antes de dormir. E daí? Por que tem que orar antes de dormir? Antes de dormir pode ser meio-dia, 1h da tarde, 4h da tarde, 6h da tarde, 7h da noite. Não é antes de dormir? Você vai dormir lá para as 9, 10. Mas não, aí vai dormir cansado, igual eu chegava do seminário. Né? Quando eu era crente, né, crentão, chegava do seminário em casa, 11h da noite. Aí eu ia para a sala do meu apartamento, na época era um apartamento, aí eu dobrava o joelho ali para orar, tomava um banho, comia alguma coisa, Carla já tinha preparado para mim, mulher maravilhosa, né? Já tinha preparado tudo para mim e tal, ainda levantava, vai dormir, cara, eu me via. Aí depois eu ia orar, gente, no sofá, ajoelhava, botava ali no sofá e começava a orar, agradecendo o dia, a hora, a comida, e acordava 2h, 3h da manhã. Apagava ali de joelho. Que oração é essa? Falei uma vez aqui, né? Pessoal na vigília. Aí lá em Bom Sucesso, o pessoal chamou, né? O pessoal, vem orar aqui, gente, vem, de madrugada. Gente, eu fui um que dormi de joelho no púlpito. Olha, quando o pastor impôs as mãos, quase que eu fui arrebatado. Levei um susto. Por quê?
saí da Light, fui para uma vigília, cansado, o cara manda eu dobrar o joelho num carpete. Apaguei. Entrei em transe. Quando ele botou a mão, amém, irmão, amém. Amém nada, me acordou. Mas eu perdoei ele. Mas nós somos assim. Terceira parte, 17. Sobre a oração. Viu por que eu pedi o pastor para diminuir o tempo aí? Gente, tem que orar com... Aí, ó. Na segunda página aí, na página 18. Com fé. Será que todos oramos com fé? Não. A gente vai ver isso. Oramos sem fé. Recitamos uma oração. Nem acreditamos que vai acontecer. Lembra daquela irmã? A irmã estava na igreja e o pregador pregando, olha, se você tiver fé, você vai orar na sua janela e vai ver aquele monte que atrapalha a sua janela e você vai orar com fé e vai repreender aquele monte e ele vai sair dali. Caramba! A mulher morava num apartamento e a janela dela dava para um monte. Aí ela chegou eufórica em casa. É hoje. Dobrou o joelho lá na janela, no sofá, sei lá o quê, e falou, monte, em nome de Jesus, saia daí agora. Abriu o olho, o monte estava lá. Fechou o olho de novo, impôs as mãos e falou, monte, saia daí agora. Abriu o olho, o monte estava lá. Aí levantou e falou assim, eu sabia que não ia acontecer. Pô, olha só, cadê a fé? Ela sabia que não ia acontecer, foi orar à toa, gente. Olha só, eu sei que não vai acontecer, eu vou orar. Para quê? Se não vai, é por isso que o pessoal pede carona na sua bicicleta. Eu duvido que na sua oração não tem umas pessoas sentadas no porta-embrulho. Ora por mim, não ora por ele. O cara até canta. Por quê? Porque tem gente que fala assim, ora por mim, pastor. E nunca ora. Está só na minha carona. E assim acontece com você também. Você está orando por alguém que está na sua carona, no seu porta-embrulho. E essa pessoa mesmo não ora. Não tem aquelas irmãs que passam na rua, irmãos? Está lá do outro lado da rua e fala, ô irmão, tudo bem? Ora por mim. Aí eu falo, mas para quê? Senta aí, meu amigo, no porta-embrulho da moto, ali na... Eu te levo lá na presença de Deus. Então tem pessoas que lamentavelmente não têm fé. Não oram com fé. E aí na página 17 ele dá o fundamento. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que eu, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Nós temos orado por várias pessoas. Uma delas é a Gracinda, que até hoje não operou. Eu espero em Deus que Ele esteja fazendo a obra. Então, já remarcaram para segunda-feira. Eu tenho orado. Um cabelo aqui, gente. Viu? Eu tenho orado para que Deus desobstrua aquelas veias. Olha que bênção, Senhor.
Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre essas vacinas, né? O que causou trombose em pessoas, tem causado. Aí eu fico assim, caramba, até onde a gente pode confiar nisso? Né? Fico preocupado. E aí, voltamos ao estudo. Né? Então, olha só, nem todas as orações são feitas com fé. Enquanto algumas não passam de repetições de expressões decoradas, tipo reza, né? Outras são feitas de maneira mecânica e religiosa, saindo dos lábios, mas não do coração. O fato é que, além de desejarmos falar com Deus, devemos desejar agradá-lo e agir com fé em nossas orações. É aquela oração que a gente costuma dizer que não passa do teto, né? A gente zoa assim, né? Ah, minha oração acho que não está passando nem do teto. E nada, às vezes não está nem chegando no teto. Continua aqui embaixo, né? Não se abata não. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você percebe o valor de orar? Deus te recompensa você orando pelo seu próximo. Ô glória! Olha que coisa magnífica. Por isso eu fico intrigado as pessoas não fazerem parte da oração, da nossa oração. Não são abençoadas, não são alcançadas. E quanto mais você ora, mais Deus te abençoa, mais Deus te livra, mais Deus prospera na sua vida, mesmo que você ore pelos outros. Eu oro mais pelos outros do que por mim. Dificilmente eu peço alguma coisa a Deus para mim. Eu esqueço. Mas, mediante a isso, eu fico tranquilo. Por quê? Porque eu oro pelos outros. E essa oração, ela retorna para mim, abençoando a minha vida. Vê o livramento, né, que eu tive nessa moda. Eu vim até com a calça, agora é moda, né? Aqui, vim com a calça do acidente, né? A blusa do acidente. Falei, não, vou lá, né? Estou vivo, graças a Deus. Por quê? Porque Deus me livrou. Porque moto, qualquer tombinho parado já machuca. Né? E glória a Deus por isso e pelas suas orações por mim. Obrigado. Por isso, se desejamos alcançar uma bênção, uma resposta de Deus, não basta termos algo para lhe pedir, mas devemos pedir com fé. Peça, porém, com fé. E nada duvidando. Olha só, a fé pode ser pequena, gente. Não precisa ser muito grande, não. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Foi essa irmã, ela foi, lamentavelmente, orar com dúvida. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos o Henrique, né? Você escuta lá eu falar do Henrique. O Henrique está com 89 anos, vai fazer 90. Gente, o Henrique está tadinho. Eu tenho enfatizado a oração. Ontem eu estava no Rocha Faria para tirar a água da pleura. Ele está com água na pleura, ele está com câncer, ele está com uma série de dificuldades. E Deus está mantendo ele vivo. Olha que coisa interessante. Com toda dificuldade. A gente ora, né? Eu orei ontem. A gente ora para que Deus cure ele. Porque para Deus não tem impossível, gente. A pessoa pode estar com câncer espalhado no corpo todo, mas Deus pode curar. Amém? Deus pode curar. O médico pode desenganar, mas Deus pode curar. Então estou orando pela vida de Henrique, Sara Nunes, que é a sua esposa. Um casal
de ancião. E ela cuidando ali do marido já há anos nessa situação. Eu ainda não tenho notícia dele. Internou ontem para ver se tira essa água da pleura, porque nem consegue comer direito, né? Se alimentar. Então, ore pelo Henrique, por favor. Que você ore sempre com fé, lutando contra a sua inclinação a fazer uma oração meramente formal, a fim de avançar com conquistas espirituais como as descritas. Mas o que é orar? Diz aí na revista, na página 19. Com fé. Alguns confundem fé com pensamento positivo. Eu odeio esse negócio de pensamento positivo, gente. Não gosto disso. Eu não acho que o crente nem devia usar isso na sua linguagem. Tem que ter pensamento positivo. Hoje vai ser um dia de positividade. Isso é de outra religião. A nossa é fé. A nossa é esperança. A nossa é confiança. Mas tudo bem. Aí, pensamento positivo. Ou com desejo de vitória. Mas fé é certeza. Há pessoas que não creem no que está pedindo. Apenas oram pedindo por algo sem, no entanto, ter certeza se o motivo pelo qual estão pedindo se cumprirá. É algo como tal qual ditado popular. Plantar verde para colher maduro. A verdadeira fé combina unicamente com a verdade, mesmo que esteja acima de uma realidade momentânea. Orar com fé se baseia na certeza daquilo que já sabe que irá acontecer. Está lá em Hebreus, né? Ainda que esteja no momento da espera. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ore com fé. Você percebe que tem que ter fé na sua oração? Mesmo eu fazendo a oração e você simplesmente acompanhando? Você tem que ter fé. Se não tem, antes de orar, fale com Deus. Fala, Deus, olha só, me perdoa, mas eu sou muito ruim de fé. Eu tenho uma dificuldade, Deus. Me ajuda, pelo amor de Deus, coloca dentro de mim. Porque fé é dom de Deus, gente. Você só tem fé porque Ele colocou dentro de você. Então aproveita. Você pode desenvolver, pode aumentar isso. Ele colocou aquele grãozinho, né? De mostarda, miudinho, escolheu. Não podia ser uma melancia, uma jaca. Então colocou um grão de mostarda, já para você desenvolver a fé, para você começar a crescer, começar a fazer, ampliar. E só amplia se for amigo de Deus, se andar com Ele, se estiver com Ele. E aí então você precisa, né, orar com fé. Busque a fé. Reanime a fé dentro de você. Meu filho, não sei o quê. Tenha fé. E vai acontecer. Não sabemos o tempo, mas Deus vai fazer porque você tem orado com fé. Amém? Deus é bom demais, não é? Agora, orar com fé não é o suficiente se você não confessar os seus pecados. Tem que confessar os pecados, gente. Eu normalmente começo a oração, a minha oração pessoal, falando assim, Deus, me perdoe os pecados que eu cometi durante esse dia, essa semana, esse mês, que eu nem lembro. Às vezes pecamos e nem lembramos, gente. Então é melhor já pedindo, né, a Deus, confessando como está aí. Ó. Ore confessando os seus pecados a Deus. Mas eu não pequei hoje. Peca até em pensamento, peca em sonho, peca falando, peca rindo. Né?
E vamos que vamos. Bem, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ainda que sua biografia não ocultasse o fato de ele ter feito coisas erradas. Mas, dentre suas virtudes, podemos destacar a sua transparência diante do Senhor, a quem abria seu coração e reconhecia seus erros. Posturas que demonstram um quadro de relacionamento com Deus. A ele, Davi confessou suas limitações. Olha que bacana, gente. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Gente, eu quero ser humilde assim. Falar diariamente para Deus: Deus, lava-me, purifica-me dos meus pecados. Mas se eu orar aqui todo culto assim, o pessoal vai pensar assim: ih, o pastor deve estar em pecado. Só vive orando pedindo perdão do pecado. Viu? É porque o pastor peca, gente. Vocês não. Vocês são santos. Né? Então a gente tem que atentar para isso. A gente tem que ser o réu confesso. Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. É? Então você vê que o negócio é sério. Né? Bem, alguns tentam esconder, olha só, seus pecados de Deus, como se isso fosse possível. E em suas orações, jamais lhe confessa os seus pecados, mantendo a iniquidade em seu interior. O salmista, ao exaltar a graça divina, declarou: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Eu costumo dizer que nós deveríamos, pelo menos uma vez ao mês, ler o Salmo 51, que foi o salmo que Davi escreveu depois da sua queda, do seu problema. Gente, todos deveríamos escrever um Salmo 51. Estaríamos bem melhor com o nosso amigo Deus, né? Com certeza. Então vamos lá, olha só, nós temos que ter o local, nós precisamos ter o horário, né? Nós precisamos ter fé, nós precisamos confessar os pecados. Ah, hoje eu não estou bem lá em casa, o negócio não está bom, aquela coisa toda, dobra o joelho e pede perdão a Deus, porque foi você que pecou e está dando isso tudo aí. Ah, não, mas eu falo mesmo, eu falo mesmo. É pecado. Hã? É, porque eu falo mesmo. Nem mesmo fala mais. Então você vê como a gente já começa errado, né? Ah, lá em casa não está bem. Não está bem por quê? Ah, você não é a coluna da sua casa? Então, olha, dá teu jeito. Clame a Deus. Busque mais a Deus. Por quê? Porque você é coluna da sua casa, você tem que abençoar a sua casa. Nem que tenha que passar momentos de oração, chorando, clamando, pedindo misericórdia a Deus. Eu sou bênção na minha casa, eu tenho que abençoar o meu lar. E mesmo assim acontece um montão de coisa. Que eu não posso fazer nada. Eu perco o controle. Né? Mas
Eu estou ali orando como Jó orava pelos seus filhos, abençoava a sua casa. Eu tenho que imitar isso. Escondem de Deus. Assim sendo, ainda que não devamos pecar, se isto ocorrer, devemos agir conforme a orientação bíblica, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Nós temos um advogado. Né? E olha, advogado bem honesto, bem real. Intercede por nós. Então está escrito aí na página 20. É sempre bom lembrar que não devemos carregar culpa no coração, pois o diabo quer usá-la para que sintamos medo ou vergonha de orar a Deus. Mas, com ou sem culpa, devemos orar sempre, começando por pedir perdão por nossas falhas diante da santidade de Deus. Então está aí o segredo. Se enche de fé, comece a oração pedindo perdão, todo dia. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas, perdoa as minhas dúvidas. Ora sim. Quantas coisas eu tenho dúvida? Você vê, eu oro para Carla voltar a andar. Eu acredito que ela vai voltar a andar, mas de vez em quando eu balanço. De vez em quando eu fico assim, meu Deus do céu, mas está tão difícil. Vai fazer 19 anos agora. Mas 19 anos para Deus pode ser 19 dias e o tempo lá não passa. Só passa aqui. Então eu ainda creio nisso. Creio que Deus vai me presentear com esse milagre. Né? Vamos aguardar. Espero que você testemunhe isso. Agora olha só, manda orar com o coração agradecido. Que bacana, né? Você olha lá seu contra-cheque, seu soldo, sua semana de trabalho e fala, meu Deus do céu, não sei cadê o dinheiro. Está lá no débito automático. Está lá no cartão. Está lá na prestação do carro. Carro então é ótimo. Carro é bom que a gente leva tudo. Né? Você paga a prestação do carro, paga o seguro, paga o IPVA, paga a multa, paga tudo. E ainda acha que o carro é teu. Só está no teu nome. Né? Bom é carro velho. Paga nada. 100 e poucos reais, 200 e poucos reais. Né? É a taxa de lixo. Bom carro velho. Carro novo, meu irmão. Só despesa. É outra família, hein? Outra não, são mais duas famílias. Então vamos lá, olha só. Com agradecimento, gente. Nós temos que orar com o coração agradecido. E diz aí, o pormenor importante a ser compartilhado é que muitos cristãos oram tão somente quando estão querendo algo. Isso é lícito, mas constitui apenas parte do que a Bíblia nos ensina a fazer. Quando se ama de verdade, surge o desejo de elogiar, louvar, de agradecer. E o que devemos agradecer a Deus? Esta é uma tarefa impossível a todos nós, pois não conseguiremos mensurar tudo de bom que Ele tem feito por nós. Por isso, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
é difícil em tudo dar graça. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Você está passando por dores, tristeza, sofrimento. Como dar graças? Mas isso tem que ser colocado em prática. Não é orar a Deus e falar: Deus, obrigado pela minha úlcera. Não, essa úlcera nem apareceu aí de teimosa que é. Essa você tem que repreender, em nome de Jesus. Mas você tem que colocar em prática que mesmo na dor, no sofrimento, você tem que dar graças a Deus. Porque Ele está cuidando de você. Ele não te deixou, mesmo no momento da dor. Mamãe dizia que dor não dá em poste. Eu nunca vi um poste gemendo de dor. E olha que eu trabalhei até na Light. Então, dor é para dar no ser humano, no animal. Todos os animais sentem dor. Agora, nós temos que aprender a ser agradecido, coração agradecido. Eu não estou agradecendo pelo meu sofrimento, eu não estou agradecendo pela minha dor, eu estou com o coração agradecido porque eu tenho um Deus maravilhoso, amém? Tem um Deus maravilhoso. E isso vai passar. Esse sofrimento vai passar, essa dor vai passar. Em tudo, deem graças. Agora, ore com persistência. É outro tópico que ele informa para a gente. Orar com persistência. Outra orientação bíblica é que perseveremos em nossas orações. Ainda que muitas vezes a resposta demore a chegar, 19 anos, o que pode gerar desânimo, verdade. Não desanime, mas persevere em suas orações. Eu não desanimo da Carla, porque eu oro constantemente para ela andar. Poderia ter desistido. Deixa eu falar, né? Esse monte não vai sair daí mesmo? Não, eu continuo orando. A Deus abençoar. A resposta pode ser sim, não ou espere. E devemos, nesta compreensão, lutar contra o desânimo, pois ele mina a nossa fé. Pelo contrário, com a perseverança da viúva citada por Jesus, em seu pedido diante de um juiz iníquo, sejamos firmes e constantes quanto aos nossos pedidos de oração, vencendo o desânimo que tenderá a crescer a cada dia, antes de o Senhor nos conceder sua resposta. Mantenha-se firme em seu propósito de oração. Que a igreja diga amém. Mantenha-se firme no seu propósito de oração. Deus vai lhe ouvir. Por isso, digo a vocês: primeiro, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Mais do que isso, gente, não tem palavra. Então, temos que persistir. Temos que pedir. Sei lá, de vez em quando eu trago a baila na oração do pastor João. 6 meses. CTI. Vai, volta. Você já imaginou a família? A dor dessa? Não é fácil. Mas a palavra diz que nós devemos pedir, buscar, bater. E o pessoal, o ciclo de oração que eles têm, estão fazendo isso, estão pedindo a Deus. Conclusão.
Orar é fazer com que situações na esfera espiritual sejam modificadas. É destruir interferências malignas na nossa vida. É entrar em guerra, gente. O diabo pode não se impressionar com o conhecimento bíblico teórico de alguém, nem com a oratória de muitos pregadores, nem com o tempo de membresia que uma pessoa tem em uma igreja, nem com os cargos que ela possa ocupar ali. Mas ele teme aquele que tem uma vida constante de oração. Ele teme aquele que tem uma vida constante de oração. Ele teme aquele que tem uma vida constante de oração. Pois na oração, adentramos no mundo espiritual com a nossa fé em contato com Deus. A oração faz com que aprendamos a confiar na prática em Deus. A oração é uma prova de fé, que é exercida quando compartilhada com quem tudo pode fazer, nos surpreendendo além daquilo que pedimos ou pensamos. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Olha que bênção. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Um grande abraço. E benção, né? Percebe, né? Então, gente, concluímos 2 lições. Por quê? Porque é o mesmo assunto, né? Por isso que eu concluí, nós estamos de fato atrasados, né? Com a lição. Mas eu reparei que é a gente buscar o lugar, né? No momento das lutas, das dificuldades, descobrimos que tem que ter, né? É bom ter um horário devocional para a gente criar hábito, costume, orar no templo, principalmente. Vê que os caras 3 horas da tarde iam orar no templo, né? Os discípulos já tinham esse hábito, esse costume, né? E é isso aí. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida. E se não abençoou, vai abençoar depois dessa. Então, na próxima lição, lição número 4, aí que nós entramos na oração, né, do Pai Nosso que estais no céu. Vamos estudar em casa, por favor, para não ficar surpreso aqui, para você perceber que o pastor às vezes foge, vai não sei aonde, fala até de beber água, né, comer no salão. Deus é bom demais. Oremos. Deus maravilhoso. Com certeza aprendemos um pouco mais. Porque o teu Espírito é o nosso professor. E olha, Deus, algumas coisas que não entendemos, nós vamos entender daqui para frente. Senhor, que o Senhor possa colocar fé no nosso coração. Certeza, Deus, convicção, porque Tu és o nosso advogado. Tu és soberano e nós precisamos do Senhor constantemente. E eu oro crendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui.
orando pela Gracinda, não esqueça. O Henrique. Vou pedir que Deus faça um grande milagre na vida dessas pessoas. Maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos em tuas mãos, não simples papéis, mas necessidades, prioridades, urgências, agradecimento, estão aqui, ó Pai. Então que o Senhor possa operar de forma sobrenatural. Senhor, sustenta aquele que está desanimado, anima esse coração. Aquele que se afastou, que o Senhor possa trazê-lo de volta ao reino. Aquele que está doente, que o Senhor possa curar. Aquele, ó Deus, que tem sofrido algum tipo de possessão, que o Senhor possa libertar. Em nome de Jesus. Opera milagres, ó Deus, nessas vidas. Restaura, cura, opera maravilhas. Pessoas que precisam de prosperidade, de bens, de um emprego melhor. Deus, que o Senhor possa abrir portas. E assim eu oro juntamente com a tua igreja, crendo, Deus, e oro com fé, que algo bom vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Antes de sair, dê um abraço no seu irmão e diga parabéns porque você veio.